A gente parou ali no João 10, a gente foi até o 21, certo? Certo. Todas já estão aí com o João 10 aberto? Então eu vou ler ali a partir do 22, tá? A incredulidade dos judeus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei... Tá, eu vou vir até aqui, até o 33, tá? A gente vai até o 33. E depois a gente vai deixar o 33 em diante para a próxima semana, ok? Então, a gente viu no início do capítulo 10 aqui, Jesus ele falando dois eu sou, né? Eu sou a... Primeiro eu sou o que ele falou. Eu sou a porta. A Ana não pode responder, tá? É o versículo 7. 10, 7. Eu sou a porta. Depois a gente viu o outro eu sou de Jesus aqui no capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Muito bem, Terezinha. Qual o versículo? 14. E no 11 também, ó. Ali no 11 é a primeira vez que ele fala: eu sou o bom pastor, tá? Então, ele tá falando aqui que ele é a porta das ovelhas, ele tá falando que ele é o bom pastor, a gente estudou tudo isso. Isso aqui foi logo depois que ele reencontrou o homem, aquele que ele tinha curado, lembra? O cego de nascença. Ele tinha se reencontrado com o cego e logo depois ele falou essas coisas para eles. E os judeus estavam ali por perto e ouviram tudo isso. Os judeus, né? Os líderes religiosos, como está descrito dentro de João. E daí começa o 22. Porque antes de eu começar o 22, vou fazer uma outra pergunta para vocês. Tudo isso que aconteceu, a cura do cego, tá? Tudo que Jesus falou ali sobre que ele era a luz, eu sou a luz do mundo, lembram? Tudo isso aconteceu em que festa? As cabanas. As cabanas com a lenda, né? Isso aí, a festa das cabanas, tá? Então, tudo isso estava dentro da festa das cabanas. Alguém lembra, eu devo ter falado para vocês, a época em que essa festa, a época do ano em que essa festa acontecia. Eu não sei se alguém lembra. Alguém lembra? Se não lembra, não tem problema. Era geralmente em setembro ou outubro, tá? Não é uma data fixa do nosso calendário, porque os judeus têm o calendário deles. E daí eles têm essas festas no calendário deles, que às vezes cai para nós em setembro, às vezes cai em outubro, tá? Por isso que a gente diz setembro ou outubro, tá? Então, tudo isso aconteceu dentro dessa festa. A festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Muito bem, a mesma coisa, tá? Só que agora, no 22, começa assim, ó. Celebrava-se a festa da dedicação. Então, isso aqui é uma outra festa, não é mais a mesma festa. Então, o que começa a acontecer a partir de agora não está mais junto com tudo que a gente vem estudando nos últimos capítulos. Se eu não me engano, desde o capítulo 7.
Exatamente. Desde o capítulo 7, a gente está dentro da festa das cabanas, ou da festa dos tabernáculos, tá? E agora a gente está em outra festa. Essa festa, ela não acontece na mesma época. Essa festa aqui, como é que é o nome dessa festa? Dedicação. Essa festa acontecia 2 meses depois da festa dos tabernáculos. Então, era provavelmente novembro ou dezembro, tá? 2 meses depois, ok? Então, o que tá aqui, o que a gente tá vendo hoje na nossa aula é outra festa e já se passou 2 meses entre o versículo 21 e o versículo 22. Agora eu faço uma outra pergunta. Alguém sabe me dizer o que era a festa da dedicação? Alguém já tinha ouvido falar em festa da dedicação? Não. Não, né? Por quê? Porque na Bíblia não tem essa festa da dedicação. A festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas tem na Bíblia. A festa da Páscoa tem na Bíblia. Várias festas dos judeus tem na Bíblia, tá? Foram prescritas por Deus. Mas a festa da dedicação não foi prescrita por Deus. A festa da dedicação era algo cultural que os judeus criaram por causa de uma libertação que eles tiveram mais ou menos 2 séculos antes de Jesus vir, ok? O que é importante a gente também ter uma visão um pouquinho maior assim da Bíblia? Vocês sabem que a Bíblia, a gente está estudando o Novo Testamento, certo? Isso aqui é Novo Testamento, ó. Se vocês forem lá para o início de Mateus, na Bíblia de vocês, vou abrir aqui na minha, ó, vou mostrar aqui na minha Bíblia. Bem aqui, antes de Mateus, ó, o que está escrito aqui na minha Bíblia? Ó, o que está escrito aqui? Novo Testamento. Se vocês voltarem na Bíblia de vocês, mas aí não esqueçam de deixar o dedinho ali, né, para não se perder depois. Se vocês voltarem ali para Mateus, vai estar escrito a mesma coisa, Novo Testamento. Então, Novo Testamento são os livros que a gente está estudando. A gente está estudando o Evangelho de João, que está no Novo Testamento, ok? E tudo que vem antes na Bíblia, alguém sabe como é que a gente chama? Iraci. Velho Testamento, tá certo? Então, todos os livros que vêm antes do Novo Testamento, a gente chama de Velho Testamento. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve um período de 400 anos de silêncio de Deus. Ou seja, Deus não levantou nenhum profeta, tá? 400 anos antes de Cristo, Deus não levantou nenhum profeta. Até que apareceu João Batista. Apareceu João Batista pregando. Ele é o primeiro profeta, depois de 400 anos que aparece. E então ele anuncia o Messias, que é Jesus. Então chega Jesus. Só que nesse período, que a gente chama de intertestamentário, que é o período entre os 2 testamentos, aconteceram muitas coisas com os judeus. Eles foram muito perseguidos, foram massacrados, foram mortos, muitas coisas terríveis aconteceram com eles. E entre 160 e 170 a.C., aconteceu o seguinte: tinha um governante ali naquela região da Síria, tá? Você sabe que tem Síria e tem a Síria, né? Mas hoje em dia a gente ainda tem a Síria, né? Então, a região da Síria, ela tinha um governante muito poderoso, que ele governava grande parte ali daquela região, e ele tentou conquistar também a terra de Israel, e ele conquistou a terra de Israel. O nome desse governante é Antíoco Epifânio, é um nome estranho, tá? Mas ele é um governante muito famoso, ele era sírio, mas ele seguia toda a cultura grega, porque os gregos tinham tomado conta do mundo. Então, esse homem, ele era religiosamente, ele era um pagão, ele adorava os deuses gregos, tá? Então, todos sabem que os gregos têm um monte de deus. Esse homem era assim, e ele era um governante ali daquela região. E ele conquistou a terra de Israel durante esse período que eu falei para vocês, ali entre 160 e 170 a.C., mais ou menos 200 anos antes de Cristo, tá? E o que ele fez com os judeus? Ele não somente conquistou os judeus economicamente, mas ele quis dominar os judeus religiosamente. Então, ele simplesmente quis acabar com o judaísmo.
Então, assim, ó, ele perseguiu os judeus religiosamente de uma forma, ele não permitia que os judeus circuncidassem os filhos, ele não permitia que os judeus se reunissem no templo. Ele profanou o templo existia e o templo tinha um local para sacrifício. Ele sacrificou um porco, que dentro do judaísmo, né, porco é considerado carne imunda. Então, ele chegou a esse ponto, ele colocou uma imagem do deus grego Zeus dentro do templo de Deus. Ele profanou o templo, tá? E ele perseguiu os judeus assim de uma forma terrível, tá? Matou, massacrou, todo mundo tinha que seguir, digamos assim, a cultura helênica, os deuses gregos. Então foi uma perseguição religiosa brutal contra os judeus. E teve um grupo de pessoas, os judeus se revoltaram a um ponto, e eles venceram. Tá? E eles conseguiram reconquistar Jerusalém e reconquistar o templo. E eles limparam o templo e voltaram a fazer os sacrifícios e voltaram a adorar a Deus ali no templo. Então, eles decretaram, isso foi no dia 25 do mês de Tisra, eu acho que esse é o nome, não tenho anotado aqui, tá? Que é o mês deles, que é mais ou menos assim o nosso novembro, dezembro. E essa festa, que está escrito aqui como dedicação, eu acho que vocês já ouviram falar, porque os judeus eles comemoram essa festa no mundo todo, todos os anos, para celebrar essa libertação que eles tiveram, tá? O nome dessa festa hoje em dia é Hanukkah, não sei se já ouviram falar, Hanukkah, tá? Mas os judeus, mais ou menos ali pelo mês final de novembro, início de dezembro, eles comemoram essa festa, tá? Eles geralmente colocam muitas velas e luzes para celebrar essa libertação que eles tiveram ali por ter enfrentado esse governante sírio e terem reconquistado o templo. Então, o que acontece aqui é exatamente isso. Na época de Jesus, eles já celebravam essa festa, porque desde que foi reconquistado o templo e Jerusalém, eles começaram a celebrar essa festa todos os anos. Então, ela fazia parte do calendário. E Jesus participou da festa da dedicação, ó, porque diz ali, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, tá? E daí fala ali, era inverno. Daí eu pergunto pra vocês, dezembro aqui pra nós é inverno? Não, mas pra eles é, porque a gente tá, né, no hemisfério sul e Israel tá no hemisfério norte. Vocês sabem que lá na Europa agora, né, pra onde a Vasti tá indo, tá frio, tem neve, enquanto que a gente tá aqui no calor. Então, o tempo lá é o contrário. Já tá invertendo. Exatamente. Quando chegar o inverno, para nós vai ser verão para eles. E Israel também tá no hemisfério norte. Então, por isso que era mês de novembro, dezembro, mas era inverno. Por quê? Porque Israel tá no hemisfério norte, tá? Então, era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão, né? Que é outra coisa, pórtico de Salomão. Ah, eu até peguei uma foto, depois eu vou mandar no nosso grupo ali para vocês. Uma foto de uma pintura clássica, de um pintor famoso, que ele pintou, claro, a gente não sabe se era assim, mas é legal para vocês terem uma ideia, tá? Ele pintou como ele imaginou que seria o pórtico de Salomão e Jesus ali caminhando com os discípulos, tá? Mas o pórtico, o que é um pórtico, né? Por exemplo, tem uma parede, tá? Ou um muro, no caso ali tinha um muro, tá? Era o muro que tinha sobrado ainda do templo de Salomão, que os babilônicos não tinham destruído. Então, tinha um telhado que eles puxaram, assim, tipo um puxadinho. Não é um puxadinho. É um telhado bem feito, né? Com aquelas colunas, né? Gregas, assim. Então, eles chamavam isso de pórtico de Salomão. E isso ficava bem próximo ali do templo, tá? Então, isso facilitava muito para reunir as pessoas, ainda mais no inverno, que daqui a pouco tá chovendo, tá nevando. Lá em Jerusalém pode nevar, tá? É alto. Então, eles estavam ali, ó, Jesus estava caminhando pelo pórtico de Salomão, provavelmente porque era inverno e o povo estava reunido ali, que era um lugar mais abrigado, tá? 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Então, eles estavam ali na área do templo, cuidado com o templo, tá? E nessa ocasião, os judeus, que são os líderes religiosos,
Isso já tinha se passado 2 meses, desde que Jesus já tinha estado lá, que eles já tinham tentado apedrejar Jesus mais uma vez, tá? 2 meses depois, Jesus está por ali e os mesmos líderes religiosos aparecem novamente e se fazem de inocentes, né? Fazendo essa pergunta. Até quando nos deixará em suspense? Como assim, gente? Até quando nos deixará em suspense? A gente vem estudando todo o livro de João desde o início. Jesus sempre afirmou quem ele era, tá? Sempre disse para eles, eu sou, eu sou, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Eles já tentaram apedrejar Jesus várias vezes por dizerem que Jesus estava se autodenominando Deus. E como assim eles não sabem que Jesus é o Cristo? Então, por que eles estão fazendo essa pergunta novamente? Eles estão fazendo essa pergunta novamente porque já se passou 2 meses. E eles querem provocar Jesus, para que Jesus diga alguma coisa, para que eles tenham um motivo para, digamos assim, colocar pilha no povo que está ao redor e a multidão inteira apedrejar Jesus, entenderam? Então eles estão tentando manipular a situação. E essa pergunta deles não é uma pergunta com uma boa intenção. É uma pergunta para colocar Jesus numa situação em que eles possam acusá-lo de blasfêmia. 25. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. Então Jesus, eu já disse para vocês várias vezes, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. O que são as obras de Jesus? A gente tem falado isso várias vezes aqui. Quem é que pode me dizer o que são as obras que Jesus fazia? Curas. Muito bem, as curas. O que mais? Né? Expulsar demônios, tá? Dar vida a pessoas que estavam mortas, que ele deu, ele ressuscitou pessoas. Multiplicar pão, certo? Transformar água em vinho. Ou seja, tudo isso são as obras que Jesus faz. No livro de João, né, o primeiro milagre, ali tá explicado para nós qual foi o primeiro milagre que Jesus fez, que foi transformar água em vinho. E quando a gente estudou esse primeiro milagre de vocês, eu lembro que eu falei para vocês que se Jesus só tivesse feito esse milagre, a gente já poderia crer em Jesus, que ele é Deus. Porque quem é capaz de fazer alguma coisa parecida com isso? Ninguém, tá? Então, mas não teve só isso. Teve milhares de milagres. Em Mateus diz que Jesus curava o tempo todo. Jesus não tinha descanso, tá? Então Jesus está dizendo para eles, ó, as obras, ou seja, tudo que eu faço, os milagres que eu realizo, e olha o que ele diz, realizo em nome de meu Pai, falam por mim. Eu não preciso nem falar que eu sou o Messias. Só para vocês vendo o que eu faço e batendo com o que as profecias do Antigo Testamento dizem sobre o Messias, ainda mais vocês que são líderes religiosos, que estudam a Bíblia desde sempre, teriam condições de identificar que eu sou o Messias e de que eu sou Deus. 26. Mas vocês não creem. Novamente, vocês não creem. E Jesus bate nessa tecla. E essa tecla é muito importante. Porque por que as pessoas... Por que tem pessoas que vão para o inferno? Porque elas não creem. Esse é o problema da humanidade. A humanidade não crê em Jesus. São poucos os que verdadeiramente creem em Jesus. 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. E daí aqui Jesus retoma o que ele tinha falado 2 meses antes. Sobre ali o bom pastor, sobre ser a porta, sobre as ovelhas. Só que eles estavam lá escutando, eles sabiam disso. Então Jesus deixa bem claro, vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, quem não é minha ovelha não vai crer em mim. Quem crê em mim é minha ovelha, tá? 27. As minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz. Lembra quando ele falou do bom pastor? Lembra que eu contei para vocês do aprisco? Que vários pastores deixavam as ovelhinhas dentro do aprisco? E depois chegava no outro dia lá, eles chamavam as ovelhinhas e a ovelhinha conhecia a voz e vinha, tá? Então é disso que Jesus está falando.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas vêm atrás de mim. Então é por isso que vocês não creem. E não adianta eu falar. E vocês não têm justificativa nenhuma para não crer. Porque as minhas obras falam por mim. Tá? 28. Eu lhes dou a vida eterna. E aqui eu pergunto para vocês, quem é o lhes ali? Quem é que ele dá a vida eterna? Para quem é que Jesus dá a vida eterna? Para as ovelhas dele. Para as suas ovelhas. Eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas. É isso que está escrito ali. E elas jamais perecerão. Tá conseguindo ler, dona Irmã? Muito bem. Então, ó, e elas jamais perecerão. Olha que versículo maravilhoso para a gente ter segurança em Jesus, quando a gente verdadeiramente crê em Jesus e entrega toda a nossa vida nas mãos dele, tá? Jesus, ele nos dá a vida eterna. A vida eterna, no momento que Jesus nos deu a vida eterna, ninguém pode tirar a vida eterna de nós. Ninguém. Nem nós mesmos. Se Jesus me deu a vida eterna, foi ele que me deu, não tem como ser tirado. Tá? E elas jamais perecerão. Ou seja, jamais as minhas ovelhas vão ficar perdidas. Ovelha de Jesus não se perde. Tá? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode tirar as ovelhas de Jesus da mão dele. O diabo, ele é o ser mais poderoso que Deus criou. Vocês sabiam disso? O diabo, Satanás, ele foi criado como um anjo de luz. E ele foi o mais poderoso. Tá? Ele estava no topo do ranking ali dos anjos. Só que ele pecou. A Bíblia diz que ele caiu. Ele ainda tem os mesmos poderes. Deus não tirou os poderes dele. Deus só limita a ação do diabo, conforme os propósitos de Deus. Mas mesmo esse ser, que é o mais poderoso, ele não tem o poder de arrancar uma ovelha das mãos de Jesus. É isso que Jesus está falando. Tá? Então, a gente, no momento que nós somos salvos por Cristo, no momento que nós temos vida eterna, nós temos vida eterna para sempre. Nós somos salvos para sempre. Porque quem nos deu a vida eterna foi Jesus. E é Ele que nos mantém com a vida eterna. Tá? É o que Jesus está dizendo aqui. É exatamente o que ele está dizendo. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. 29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. De novo, é outro tema que João fala várias vezes para nós, que a gente já abordou aqui no nosso curso várias vezes. Que é o Pai quem dá as ovelhas para o filho. É o Pai quem dá as almas para o filho. Tá? Esse conceito está muito claro dentro de João. Deus Pai é quem dá os seres humanos que ele escolheu para o filho. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Agora, vejam o jogo de palavras que Jesus está usando aqui. Ele acabou de dizer no 28 que ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ou seja, ele diz assim, ninguém pode arrancar as ovelhas da minha mão. Agora, aqui no 29, ele diz, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está mostrando que eu e o Pai somos um, que é o que ele vai falar depois. Que está ali no 30, ó. Eu e o Pai somos um. É o mesmo tema de todo o livro de João. Qual é o tema do livro de João? É provar para nós que Jesus é Deus. Assim como Deus Pai é Deus, Jesus é Deus Filho. E aqui fica muito claro, quando a gente estudou lá, agora eu não lembro direito dos capítulos, mas acho que é o 5, que Jesus ele fala, eu só falo o que eu escuto do meu Pai. Tudo que o Pai fala é o que eu falo. As obras que o Pai faz são as obras que eu faço. Ou seja, eles estão totalmente alinhados. E aqui, de novo, ó, ninguém pode arrancar da minha mão, ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então a gente precisa gravar isso. Jesus é um com o Pai. 31. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo.
Mas Jesus lhes disse... Daí, de novo, a história, né? Como assim eles pegaram pedras para apedrejá-los? Lembra a história que eu contei para vocês? Que o templo, apesar de já ter sido construído há um bom tempo, ele ainda estava em construção. Então, sempre tinha pedras ali por perto do templo. E eles tentaram pegar pedras para apedrejar Jesus novamente. Mas Jesus disse para eles: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. O que eram as boas obras? Cura. Milagre, cura, o que mais? Ressuscitação. Ressuscitou mortos, multiplicou pão, tá certo? O que mais? Transformou água em vinho, expulsava demônios, tá? Então Jesus está dizendo: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Bah. Botaram ele na pedra. Vocês estão me apedrejando por quê? Tá? 33. Responderam os judeus, líderes religiosos: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, os judeus, desde o início, eles entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo, e era por isso que eles sempre queriam apedrejá-lo, porque eles acusavam Jesus de blasfêmia. Só que, na verdade, os verdadeiros blasfemos eram eles, os líderes religiosos. Por quê? Porque eles estavam dizendo que Jesus, que é Deus, era um endemoniado. Lembram quantas vezes eles disseram isso nos últimos capítulos? Ele é endemoniado, ele faz isso pelo poder de Satanás. Então, dizer isso de Jesus é uma blasfêmia. E trazendo para os nossos dias de hoje, dizer que Jesus foi um professor maravilhoso, foi um grande profeta, foi um grande homem, foi um grande exemplo, foi um libertador, dizer só isso de Jesus e dizer que ele não é Deus, dizer que ele é tudo isso, mas assim, não, mas Deus ele não é. Isso é uma blasfêmia, tá? Então a gente sabe que existem muitas pessoas, que existem religiões que dizem, não, tudo que Jesus ensinou tá certo, mas ele não era Deus. Quando alguém disser para vocês que Jesus não é Deus, fujam dessa pessoa. Essa pessoa é um blasfemo, exatamente como os líderes religiosos aqui de Israel, tá? Não reconhecer que Jesus é Deus é o caminho para o inferno. É o caminho para a condenação eterna. Ou eu reconheço que Jesus é Deus, ou então eu não tenho salvação, tá? Então, assim, ó, é fundamental essa doutrina. Jesus é totalmente divino. E esse texto deixa muito claro para nós isso, quando Jesus fala sobre essas coisas. Mas agora eu vou deixar essa outra parte, que é um pouquinho mais complicada, para a semana que vem, que já são 4h15. Ok, meninas?